Bom dia, pessoal, paz seja convosco. Nós estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica, a terceira do Pentateuco. E para continuar nossa aula, que hoje o nosso tema é sobre Jacó, a coragem de mudar, eu só vou fazer uma recapitulação rapidinho, na aula onde Felipe parou. Felipe falou na semana passada sobre Abraão. E para nós seguirmos é necessário fazer uma recapitulação, Nós falamos sobre Abraão então, na semana passada, e como nós estamos seguindo a linhagem santa, aqui eu nem continuei, que na semana retrasada nós falamos de Adão, Sete, Sem, da descendência de Noé, e chegamos em Abraão. Então hoje eu vou continuar a partir de Abraão, tá bom? E na semana passada então, nós aprendemos que Abraão foi escolhido por Deus, separado por Deus para ser o pai de uma grande nação que Deus prometeu. Mas de Abraão também nós aprendemos que vieram outras nações de Abraão. Hoje nós vamos seguir a linhagem santa que vai passar por Isaac. Mas só para fazer um lembretinho, de Abraão saiu Ismael, que foi o seu primogênito, de onde vieram todas as nações árabes. E de Abraão também, depois da morte de Sara, com Quetura ele teve mais 6 filhos, de onde vieram também outros povos. Mas na sequência de hoje, então, como nós vamos falar de Isaac, que é o filho da promessa, que nós aprendemos semana passada, eu vou falar um pouquinho sobre Isaac e depois nós vamos para Jacó. E eu gostaria que vocês abrissem comigo em Gênesis capítulo 25, verso 19. Gênesis 25, 19. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Hoje nós vamos estudar acontecimentos no livro de Gênesis, que vão do capítulo 25 até o 36. Então, depois, durante a semana, durante os dias, eu gostaria que vocês lessem, amém? Então, aqui nós estamos vendo, que Abraão teve Isaac. Aí, o pessoal já conhece aquela história linda, de quando Abraão manda um servo buscar para Isaac a sua esposa, que ele vai lá na terra, dos parentes de Abraão, e de lá ele traz a Rebeca, a esposa de Isaac. E aqui a Bíblia diz que a Rebeca também era estéril, assim como sua mãe Sara. Mas fala que Isaac constantemente, incessantemente, orava por Rebeca. Tanto é que, se você olhar mais ou menos as datas aí, ele ficou 20 anos esperando para que os gêmeos nascessem, por 20 anos ele orou, até que Deus abriu a madre da Rebeca e ela então gerou os gêmeos. Então Isaac foi o pai de Esaú e Jacó. Isaac é o filho da promessa que nós já sabemos, E Deus abençoou Isaac muito. Se você puder ler depois no capítulo 26 de Gênesis, Deus abençoou muito Isaac e prosperou muito Isaac. Após a morte do pai dele, ele saiu, porque veio uma grande fome, ele foi lá para Gerar, e lá Deus prosperou Isaac e Rebeca. Só que nós vamos ver 2 coisas rapidamente sobre o caráter de Isaac, para a gente já não pular direto para Jacó sem falar de Isaac. É que Isaac, a vida dele está um pouco misturada com Abraão e um pouco com Jacó, porque ele viveu bastante. Dos patriarcas, ele foi o que viveu mais. Mas Isaac, 2 coisas importantes sobre a vida dele, que Isaac, assim como Abraão, ele era uma pessoa pacífica. Isaac era bem tranquilo, era bem calmo. Tanto é que no capítulo 26, quando ele vai para Gerar,
e ele cava poços e os filisteus vão lá e entulham os poços, aí ele vai para outro lugar, cava poços e eles vão lá e entulham de novo, ele vai em vários lugares, né? Ele tem paciência, não arranja briga, embora ele estava numa terra estranha, né? Mas nós vemos que Isaac ele era bem calmo, bem paciente, bem pacífico. Então essa é uma qualidade boa de Isaac. E a segunda que já não é uma boa, né? Infelizmente, assim como Abraão, também Isaac foi medroso, né? 2 vezes Abraão negou, né, que a Sara fosse a sua esposa, e isso aconteceu uma vez também com Isaac. Quando ele chegou ali na terra dos filisteus, né, ele já tinha os gêmeos, né, mas ainda assim por alguma razão ele ficou com medo de ser morto por Abimeleque ou por qualquer um dos filisteus, e ele mentiu, então disse que a Rebeca era sua irmã, para você ver que ninguém é perfeito, mas na nossa imperfeição Deus tem misericórdia e Deus nos abençoa, amém? Então continuando aqui, tá? Então Isaac depois foi abençoado, foi próspero, né, na terra por onde Deus permitiu que ele fosse, Deus o abençoou. E Isaac então foi o pai dos famosos gêmeos, né, Esaú e Jacó. E aqui no verso 24, então, vamos ver o nascimento deles. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primogênito ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. Aqui então Isaac orou 20 anos para que a esposa dele concebesse. Rebeca deu à luz aos gêmeos e eles tiveram então Esaú e Jacó. Vou até fazer uma anotaçãozinha por fora, porque Esaú infelizmente não entrou para a linhagem santa, e a gente já vai ver por quê. Esaú aqui ele não entrou, mas também era descendente de Isaac. Esses gêmeos completamente diferentes, né? Esaú, que foi o primogênito, que era o filho todo cabeludo, ruivo, né? E Jacó, que já era mais lisinho, mais branquinho, né? Aparentemente diferentes, mas eles não eram só diferentes na aparência. Se vocês lerem aí na Bíblia, né? Esaú já era fortão, virou caçador, era homem, né, do campo. E Jacó já era mais do lar, né? Era cozinheiro, ajudava a mãe dele. E a Bíblia relata, que aí um outro erro também de Isaac, né? Como qualquer ser humano, Isaac preferia a Esaú e a Rebeca preferia a Jacó. Então, essa meio que preferência dentro de casa, é lógico que geraram alguns problemas e alguns conflitos, sim. Mas a Bíblia diz que se nós formos estudar a fundo, que infelizmente não vamos ter tempo, mas eu queria que vocês lessem os próximos capítulos, né? A diferença dos dois não era só física, não era só na aparência. Tanto é que um pouco aqui na sequência, aqui no verso, depois você continua aqui no capítulo... perdão, é aqui mesmo no 25, desculpa. Aqui mesmo no 25, a Bíblia diz que aí na sequência, depois do nascimento dos meninos, o Esaú foi para o campo, foi para a floresta lá, foi caçar, chegou morto de fome, e a gente sabe, né, todo mundo já estudou um pouco a história de Jacó. Jacó era oportunista, tanto que o nome de Jacó significa usurpador, enganador, trapaceiro. E ele, infelizmente, ele aproveitou-se do cansaço do seu irmão e ele chegou, fez um prato de lentilha saboroso, sabia que Esaú chegaria com fome e com certeza conhecendo o seu irmão também, né? Então ele fez essa troca, ele comprou a primogenitura de Esaú por um prato de sopa, digamos assim. Mas isso foi válido, né? Foi um acordo entre os dois, tinha que ser desse jeito. Irmãos, a primogenitura era algo muito importante, né? Que o pai dava ao filho mais velho o direito de todas as coisas, o direito da herança, o direito de dominar a família. E é lógico que se Esaú tivesse sido um filho realmente que honrasse o Senhor e honrasse os seus pais, ele teria sido o próximo descendente para a linhagem santa.
Mas aí na sequência do capítulo a gente vê que, né, Esaú desprezou a sua primogenitura, vendeu a sua primogenitura por um prato de sopa, de lentilhas. Jacó se aproveitou disso, porque para Jacó a primogenitura era algo muito importante, então ele se aproveitou muito disso, né, muito dessa primogenitura, e ele agarrou isso. Outra coisa também que desqualificou Esaú, um pouco aqui na sequência diz que Esaú se casou com mulheres ali de Canaã. Ele tomou 2 mulheres dos cananeus e a Bíblia diz que isso foi um desgosto muito grande para Isaac e para Rebeca, porque nós sabemos, né, que as linhagens santas do povo de Deus, elas não deveriam se misturar com os povos pagãos, justamente para não corromper a linhagem de onde viria o Messias. E infelizmente Esaú já estragou a linhagem santa, então não tinha nem como, né, Jesus vir dessa mistura, dessa bagunça. E Jacó já não, quando ele precisou fugir para ir para a terra, né, da família da mãe dele, ele se casou com alguém da sua família, né, se casou com parentes da sua família para poder manter a linhagem santa. Então, infelizmente, os dois, né, eles tinham visões bem diferentes das coisas, embora Jacó precisava ser transformado, Jacó precisava mudar, né, do jeito que estava, não tinha como Deus fazer nada. Mas ainda assim Deus vai trabalhar e Deus vai abençoar de uma forma, né, mesmo com os erros de Jacó que nós vamos ver agora, Deus vai transformar a vida de Jacó. Por isso que a aula se chama Coragem de Mudar, né? O problema não é errar, o problema é continuar, querer permanecer no erro. E Jacó quis ser transformado, então Deus transformou o caráter de Jacó, né? E lá em Hebreus também fala sobre Esaú que as obras dele eram más, que ele era profano, porque infelizmente as coisas sagradas, né, a primogenitura, um casamento íntegro, um casamento puro, né, uma linhagem pura, Esaú desprezou e ignorou tudo isso, então não tinha como Deus fazer dele, né, a grande nação que prometeu para Abraão. E aqui no capítulo 27, então, eu queria que vocês lessem comigo o verso 12, e diz assim: verso 1, não verso 12 não. Aconteceu como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que agora já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e trazei-mo para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Né? Nem Isaac nem Rebeca sabiam do trato que Jacó e Esaú fizeram um tempo atrás por conta do guisado, do prato de lentilhas, mas como Isaac já estava velho, mal sabia ele que ainda viver muito, né? Mas ele achou que ele já iria morrer, então o que ele fez? Ele chamou Esaú e pediu então para Esaú preparar o prato de lentilhas para que ele desse a bênção da primogenitura, abençoasse o seu primogênito para que depois ele partisse em paz. E aí a gente já sabe da história, né? A Rebeca ouviu a conversa, chamou Jacó, foi lá, preparou o prato, né? Jacó se fantasiou de Esaú, porque Isaac já não enxergava mais, enganou seu pai e roubou a primogenitura do seu irmão. Ele não precisava ter feito isso. De qualquer forma, pelo valor que ele dava, né? A herança que ele recebeu, a primogenitura, né? Deus teria escolhido ele, porque o irmão dele era mau, o irmão dele era profano, né? Esaú não dava o devido valor às coisas de Deus. Então Jacó seria escolhido, não precisava ter passado à frente de Deus. Mas enfim, né, eles usaram dessa forma, foram lá, roubaram a bênção e infelizmente por conta disso, até Jacó chegar onde Deus quisesse que ele chegasse, teve que arcar com as consequências do seu erro. E aqui no capítulo 28, no verso 12, a gente já vai ler, né? Esaú
ficou sabendo da traição, né, do seu irmão, e enquanto o pai dele estava vivo, né, ele prometeu que não faria nada, mas assim que Isaac morresse, porque todo mundo achou que Isaac fosse morrer cedo, depois você vai descobrir que não, né, ele mataria Jacó. E a Rebeca, por medo disso, então, mandou Jacó embora, né, pediu para ir lá para a casa do seu irmão e de lá tomar, né, uma esposa para ele e ficar lá. Depois disso, Rebeca nunca mais viu seu filho. Infelizmente, foi o castigo que ela teve, né, por ter passado por cima da direção de Deus, né, por querer fazer as coisas no lugar de Deus, né. Sara, anos atrás, fez isso quando deu a Agar para Abraão, teve Ismael, que Deus o abençoou, porque Ismael não tinha culpa disso, mas Sara também demorou para receber a bênção de Isaac, porque passou na frente de Deus. E aqui novamente, Rebeca passou à frente de Deus e perdeu a bênção, né, de ver seu filho se casando, de conhecer os seus netos. Mas tudo é consequência, né, irmãos? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E continuando então, Jacó obedeceu, fugiu, né, do seu irmão e foi parar lá na terra do seu tio Labão. E aqui no capítulo 28, no verso 12, antes dele chegar lá, ele se encontra pela primeira vez com o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, que até então não era o Deus de Jacó. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, ta darei a ti e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Então Deus agora faz então uma aliança com Jacó. Deus promete que de Jacó viria a semente que se transformaria numa grande nação. Mas é lógico, né? Deus fez isso rápido? Não, Jacó errou. Então Jacó agora precisaria ser moldado por Deus, teria que ter o seu caráter transformado para ser então o pai da nação de Israel, o pai dessa grande nação. Amém? E lá na terra então de Labão, né, que foi o seu tio, nós conhecemos também outra história de amor, né? Jacó chega lá, se encontra com Raquel, né, sua prima, que até então podia se casar com parentes, depois da lei de Moisés não pode mais. Bom, era só para preservar a linhagem santa, porque ainda não tinha um povo. Depois que Israel se tornou uma nação, eles poderiam casar-se com qualquer pessoa de qualquer tribo, mas dentro do povo deles, que era grande. Até então não tinha. Então eles se casavam com parentes. E Jacó foi lá então para se casar, né, para procurar uma esposa, encontrou a Raquel, se apaixonou por ela, mas quando a gente engana, a gente também é enganado. E infelizmente o sogro dele, ele trabalhou 7 anos para se casar com a Raquel e quando chegou o casamento ele foi enganado. Não sabemos de que forma, mas ao invés de entregar a Raquel, ele entregou a Lia, que era a filha mais velha, a primogênita. E Jacó se casou com a Lia, né? Não teve jeito, teve que se casar, mas ele queria ser esposo da Raquel. Então ele trabalhou mais 7 anos pela Raquel. Então foram 14 anos ali só trabalhando pela Raquel, trabalhando e sendo enganada, né? Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. E ainda ele ficou mais 6 anos trabalhando com seu sogro. E a Bíblia diz, né, que ao longo desses 20 anos, Jacó prosperou, Labão prosperou. Tanto é que Labão não queria deixar Jacó embora, porque chegou numa altura que Deus falou para ele, agora volta. Porque Deus já estava trabalhando, já estava na hora dele voltar para a terra que Deus tinha prometido para a descendência dele. Então, chega a hora de voltar, mas aí Labão começa, né? Depois você pode ler lá, começa a criar muitas situações, muitos casos lá
para que Jacó não pegasse a sua parte, porque ele foi o responsável pelo crescimento daquele rebanho de Labão. Até então Jacó era doméstico, mas agora se tornou um grande criador, um grande pastor de ovelhas. Deus o abençoou, né? Ele se tornou realmente um homem de Deus. E chega a hora de ir embora. Mas antes desse retorno, só uma outra coisa importante, né? Jacó foi o pai de 13 filhos ao todo, 12 meninos e uma menina que foi a Diná. A Bíblia diz que a Raquel, que era o amor da vida dele, não podia gerar filhos. Então, a Léia, que era a primogênita, né, deu para Jacó 7 filhos, né, mais da metade dos filhos eram dela. E aí ficou aquela briga entre as irmãs, né? Começa da serva aqui, da serva ali. A serva de Raquel teve 2, aí Lia foi lá, deu a serva dela, também teve mais 2. Mas Deus se compadeceu da Raquel, abriu a malha da Raquel, e já quando eles já tinham uma certa idade, Jacó foi pai de José. E José vai aparecer na próxima aula, porque José é o nosso herói. Amém? Deixa eu até mostrar aqui já aqui, né? Aí, só que um parêntese, José não é o sucessor da linhagem santa, embora seja filho de Jacó, tá bom? Por isso que eu coloquei ele aqui de ladinho, né? A linhagem santa, então, da nação de Israel começa com Abraão, que é o primeiro patriarca, Isaac, que é o segundo, e Jacó. E dos 12 filhos que Jacó teve, o que seguiu a linhagem santa foi Judá. Se você vê uma gatinha aparecendo aqui, é a minha, tá? Que ela não vive sem mim, então ela está estudando na escola bíblica. E você trata de prestar atenção na aula, tudo bem? Então, Judá foi o filho que deu linhagem a Jacó. Não é o primogênito, é o filho de número 4. É o quarto filho dele, tudo bem? Que é de onde viria, inclusive, a expressão que nós usamos, que está na Bíblia, né? Que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Mas nós não vamos falar sobre Judá. Nós vamos falar, então, sobre Jacó e na semana que vem sobre o nosso herói José, porque José é quem vai salvar toda essa linhagem santa, tá bom? Mas continuando, então, Deus permite que Jacó fuja, que infelizmente ele teve que pegar suas esposas, pegar seus filhos, pegar seus bens, seus servos e fugir de Labão. E nesse momento, então, a Raquel havia engravidado do seu segundo filho. Deus fez outro milagre, deu outro bebê para Raquel, né? Mas eles tiveram que ir embora, voltar para a terra de Canaã, como Deus havia prometido. Só que para ele voltar, nós sabemos que ele aprontou antes de sair. Então ele estava com medo de como seria a reação de Esaú. Eu vou voltar agora, meu irmão me mata. Então ele, né, no meio do caminho ali, quando chega ali na altura do Jaboque, que a gente já sabe o que vai acontecer, capítulo 32 de Gênesis, abram comigo lá, no verso 22, né? Jacó manda então os mensageiros à frente para se encontrar com Esaú, para avisar que ele estava vindo com as suas esposas, com todos os seus filhos, com toda a sua família, né? Para ver se já dava uma quebradinha para preparar Esaú para recebê-lo, mas aí ele recebe uma triste notícia. Esaú estava com 400 homens esperando ele. Ele pensou que toda a família dele ia ser exterminada. Né? 400 homens, meu irmão me odeia, agora ele mata todo mundo. Então Jacó agora vai pessoalmente conversar com Deus, na verdade brigar. Verso 22 do capítulo 32. Levantou-se aquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, né? Lembra que Raquel estava grávida ainda, e passou o val de Jaboque. Tornou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando contra ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse ele: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó.
Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Por isso que a nação se chama Israel, né? Pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber teu nome. E ele disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. Nós hoje sabemos, né, que esse anjo que lutou com Jacó era Jesus, né? Jacó, nesse momento tão importante, nesse lugar que depois se chamou Peniel, né? Jacó, ele lutou pela bênção dele. Ele tinha uma promessa de que ele deveria voltar para a terra dele, que lá Deus faria dele uma grande nação, mas ele tinha uma coisa mal resolvida lá atrás. Ele tinha um passado, né, que condenava ele ainda. Ele tinha, né, o ódio de um irmão que, né, provavelmente mataria-o. Então aqui ele parou e esperou até Deus falar com ele, e quando esse anjo apareceu, ele agarrou esse anjo e começou a brigar com ele. É lógico, nós, se era Jesus mesmo que cremos que era, o anjo poderia ter fulminado Jacó. Mas Deus, né, e a gente aprende algo muito importante, né? Deus gosta que nós briguemos com Ele em oração. Que você agarre-se nele mesmo e peça: Senhor, eu preciso disso. Muda essa história, muda a minha vida, muda essa situação. E o que mais a gente aprende com Jacó é isso: ele teve coragem para mudar. E ele brigou com Deus: Senhor, não quero mais ser a mesma pessoa que eu saí da minha terra, eu quero voltar para lá diferente. Então, aquela noite toda ele brigando ali, e o anjo então tocou nele, né, como um sinal que ele nunca mais se esqueceria daquele dia, e ele nunca mais foi o mesmo, porque Jacó depois começou a mancar, né, a perna dele aqui, o nervo dele foi machucado, foi ferido, ele ficou lesionado. Então, depois disso ele mancaria. Mas não só isso, não foi só um sinal físico, né? O nome dele também foi transformado de enganador para príncipe, né? De Jacó para Israel. E depois disso, então, Jacó volta, né? Continua, segue o caminho. O seu segundo filho de Raquel nasce. Infelizmente, a Raquel faleceu nesse parto. Mas aí veio Benjamim, que é o seu caçula, né, que são os dois filhos queridos de Jacó, José e Benjamim. E aí Benjamim nasce e ele volta para sua terra. E nessa viagem no caminho ele encontra Esaú, e Deus já tinha feito a obra. E Esaú, ao invés de matar o seu irmão, de bater no seu irmão, de ofender o seu irmão, ele abraçou o seu irmão, ele beijou o seu irmão, comeram juntos, mostrou toda a sua família, mostrou tudo aquilo que Deus tinha feito, contaram, né? Todos esses anos, nesses 20 anos longe, né, colocaram toda essa conversa em ordem, e ele seguiu viagem em paz para a sua terra. Mas isso tudo por quê? Porque Jacó teve coragem de brigar com Deus e pedir a mudança da sua vida. E uma coisa muito interessante para a gente terminar nossa aula, lá no capítulo 35, eu disse para vocês que Isaac achou que morreria cedo, né? Mas Isaac também, né? Não tem como a gente falar de Jacó sem falar de Isaac, né? Porque uma boa parte da vida de Jacó, Isaac viveu. Ele viveu bastante tempo da vida de Abraão, e ele viveu bastante tempo da vida de Jacó. Infelizmente ficaram muito tempo longe. Mas quando Jacó volta para sua terra, quem ele encontra? Seu pai. Ele roubou a bênção achando que o pai ia morrer. Chega lá, o pai está vivo ainda. Verso 27. E Jacó veio a Isaac seu pai, capítulo 35, 27, a Mamre e a Quiriate-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. E foram os dias de Isaac 180 anos. E Isaac expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó e seus filhos o sepultaram. Uma história que parecia que tinha ficado mal acabada, né, irmãos? Ah, mas e a Rebeca? Quando a Rebeca despediu Jacó, ela falou: filho, que a tua maldição caia sobre mim. Porque ele falou para a mãe dele: mãe, eu vou enganar meu pai, eu vou ser amaldiçoado. Então ela pegou essa maldição para ela, não viu o filho dela, né? Não conheceu a descendência de Jacó. Mas Isaac teve o privilégio de conhecer os seus filhos, né, de Jacó, que seriam os seus netos. Não sabemos
né, se conheceu os filhos dos filhos, provavelmente sim também, né, viu a geração dos seus bisnetos, porque ele morreu bem velho, mas Deus o recompensou, Deus o abençoou, né? Isaac não voltou para a sepultura sem ver os seus 2 filhos, né? Para você ver como Deus, quando ele tem promessa, ele abençoa. Isaac viu a sua descendência já multiplicada. E em Jacó, depois, na semana que vem, nós vamos ver que essa linhagem aumentou muito mais, né? Que aquilo que Deus prometeu lá para Abraão, que só de Abraão Deus já tirou vários reinos que nós vimos, né? E de Isaac, a linhagem de 2 filhos, Deus multiplicou muito através de Jacó, mas Edom também, que é Esaú, foi um povo grande, né? Que eram os edomitas, né? Uma nação grande também, mas de Jacó veio então, através da descendência de Judá, o nosso Messias veio, e hoje nós temos aí esse grande povo de Israel. Então é Deus cumprindo as suas promessas, mas lembre-se, para Jacó chegar aí, ele teve que percorrer um duro caminho, teve que aprender com seus erros, teve que se consertar, teve que pedir perdão sim, porque ele teve que se reconciliar com o seu irmão, com certeza deu tempo de se reconciliar com o seu pai, né? Mas que Deus também possa transformar o nosso caráter, para nós sermos bênção e recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Deus abençoe, um domingo abençoado para vocês e até a próxima com José.